Graça e paz a todos, e eu quero deixar aqui um abraço, uma saudação para os irmãos que fazem parte da nossa sala do discipulado, da Escola Bíblica Dominical da Segunda Igreja Batista de Paudalho. Depois de tanto tempo aí de isolamento, alguns meses, nós ainda não retomamos com os trabalhos da Escola Bíblica Dominical, estamos sentindo muita falta dos irmãos, mas quero deixar aqui um abraço para todos, para o irmão Jamerson e a irmã Alcicleia, para o irmão Juarez e a irmã Joseane, também para o nosso querido irmão Pedro Henrique, a nossa irmã Marisa, a nossa irmã Ana Paula e a nossa irmã Tainá. E um abraço também para os professores, o irmão Marlos e o irmão Rosenberg, que está caminhando conosco como professor da nossa sala também. No momento agora nós estamos estudando a revista número 2, que tem por título Crescendo na Vida Cristã. A revista número 1 foi Começando a Vida Cristã e a 2, Crescendo na Vida Cristã. E a lição que nós vamos estudar hoje é a lição de número 6, Relacionamentos Saudáveis. A semana passada nós vimos a lição número 5 com o nosso irmão Rosenberg e hoje nós vamos ver essa lição que fala sobre relacionamentos saudáveis. É preciso estudar a lição, irmãos, mesmo antes de a gente trazer essa exposição sobre a lição. Então é preciso vocês estudarem a lição, lerem os textos que são aí sugeridos, que está na leitura bíblica diária sugerida pela lição. E vocês lendo esses textos, vocês vão crescer muito no tema que a lição está trazendo. E o tema hoje é amizade, relacionamentos saudáveis. E eu quero já trazer o texto, que é o texto em destaque, guarde no coração, que nos diz assim: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Esse texto está lá em Romanos, capítulo 12 e o verso 18. O que é que a lição está querendo nos ensinar com esse texto? Que o crente, ele precisa ser uma pessoa de bons relacionamentos, relacionamentos saudáveis, relacionamentos de paz, para que justamente a gente possa também ter acesso às pessoas e levar uma palavra, ganhar as pessoas para Cristo. Então, precisamos ser pessoas pacíficas, como nos diz o texto aqui, quando depender de nós, tende paz com todos os homens. A grande questão é, quando é que não depende de nós? Sempre vai depender da gente. A gente sempre pode cultivar a paz, cultivar boas amizades. E isso vai depender muito mais da gente do que mesmo até das outras pessoas. Então é preciso nós termos bastante sabedoria da parte de Deus. E a Bíblia nos capacita para isso. Então, eu quero destacar o seguinte, que Deus não nos fez para viver isolados. E a maior prova disto é a própria igreja que Jesus fundou com o seu sangue. Jesus fundou a igreja é uma família, a igreja é o corpo de Cristo. E é na igreja onde nós encontramos muito mais do que amigos, até mesmo irmãos, porque isto é um princípio também que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Então, eu quero deixar aqui um texto de Provérbios, capítulo 18, verso 1, que mostra que Deus não fez o homem, não fez a gente para nós vivermos isolados. E o texto diz assim: o que vive isolado busca seu próprio desejo, ou seja, é uma pessoa egoísta, é uma pessoa que não sabe compartilhar com outras pessoas, quer sejam os seus momentos alegres ou os seus momentos de tristeza. Não sabe compartilhar suas bênçãos, aquilo que ele tem de melhor com outras pessoas. E aí o texto nos diz aqui: o que vive isolado busca seu próprio desejo, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria é aquela que nos apresenta a Bíblia e nos diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então, aquele que tem essa sabedoria, no temor do Senhor, ele vai entender que Deus não fez para viver isolados. Deus não fez o homem para viver isolado, mas ele vai procurar bons relacionamentos com outras pessoas. Interessante é nós vermos que a amizade, quando ela é bem cultivada, a gente vai ver que, na realidade, essa amizade, ela excede. E a gente vai ter até mesmo um relacionamento com as pessoas como verdadeiros irmãos. E é essa proposta que acontece dentro da própria igreja. Aqui em Provérbios ainda, capítulo 17, verso 17, vai dizer assim: em todo o tempo ama o amigo e na angústia nasce o irmão. Então é aquela ideia de que se você cultivar boas amizades, naquele momento, no momento em que você mais precisar, você vai entender que você não tem somente amigos, mas tem mais do que isso, você tem irmãos. E é por isso que na igreja nós não temos ali simplesmente amigos, porque amigos nós temos até mesmo amigos que não são crentes, verdadeiros amigos, né? Mas somente na igreja é que nós vamos encontrar este conceito de termos ainda mais do que amigos, mas verdadeiros irmãos, ligados pelo laço fraterno, pelo amor de Cristo Jesus que nos une e nos torna um. O texto de Provérbios também
vai nos ensinar que é bom nós sabermos cultivar as nossas amizades e não rompermos ou não permitirmos que nenhuma situação venha a prejudicar as nossas amizades ou até mesmo ferir aqueles que são nossos amigos e irmãos, porque um amigo e um irmão ferido é muito mais difícil de se conquistar. É o que nos diz o texto de Provérbios, capítulo 18 e o verso 19, que diz assim: o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade fortificada. E as contendas são como os ferrolhos de um castelo. Então trancam aquela pessoa, o amigo, o irmão, né? Quando se vive contendendo, ali se atritando um com o outro. Então isso faz com que as pessoas se fechem umas para as outras. Por isso nós não podemos propagar isso, mas precisamos, como nos diz o texto de Romanos, sermos da paz, promovermos a paz. Aliás, está lá no discurso das bem-aventuranças de Jesus: bem-aventurados os pacificadores, né? Então precisamos ser pacíficos. E o texto nos diz aqui também, em Provérbios capítulo 18 ainda, que é muito bom nós termos inclusive muitos amigos. Tenha amigos, e não poucos, mas muitos, verdadeiros amigos. E o texto nos diz assim: o homem que tem muitos amigos pode vir à ruína, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Quer dizer, se eu tenho muitos amigos, eu posso até vir à ruína. Possa ser que esses amigos nem cheguem junto de mim, mas alguns desses amigos eles vão se mostrar como verdadeiros irmãos. E é isso que realmente Deus quer que aconteça na vida de todo cristão. Agora, como então você vai poder cultivar bons amigos? Então tem um princípio que não está na lição também, mas eu quero deixar aqui, que é o princípio da igualdade no que tange a fé. Então, por exemplo, vai ser muito difícil nós encontrarmos amigos ou desenvolvermos uma amizade, um companheirismo com pessoas que não são da fé. Porque as pessoas que não são da fé, elas querem um tipo de coisa. Elas são inclinadas ao mundanismo, à carnalidade. Nós não, nós somos inclinados ao espírito. Nós somos da fé. Então é uma proposta completamente diferente. Isso não impede que tenhamos boas amizades com pessoas que não são crentes, mas não devemos buscar essas amizades, porque elas, ao final, não vão ser muito proveitosas. E a gente vai ver no Salmo 119, que é o salmo que fala sobre a palavra, o salmista dizendo isso, que ele prefere buscar os companheiros, os amigos, entre aqueles que temem a palavra de Deus. Salmo 119, verso 63, vai dizer assim: companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Olha aí. Então, se aquela pessoa tem esse princípio do temor ao Senhor, guarda os preceitos, os mandamentos do Senhor, então é uma pessoa que vive pela fé, né? Então, somente naqueles que têm esse temor ao Senhor é que nós devemos buscá-los como companheiros, como amigos, ou do contrário, não vale a pena, porque as pessoas do mundo que não temem a Deus, elas são inclinadas para as coisas do mundo, diferentemente de nós que tememos ao Senhor. Então, a lição, ela vai trabalhar todas essas questões, e o que eu quero primeiramente tratar é justamente sobre o conceito de amizade. A amizade é esse sentimento de afeição, como nos diz aqui a lição, simpatia, estima ou ternura entre pessoas que são ligadas independente dos laços familiares ou por atração sexual, por exemplo, né? Porque já existe aí uma amizade muito própria, bem definida entre, por exemplo, marido e esposa e marido, entre o pai e os filhos, entre a mãe e os filhos. Então, existe essa amizade. São os laços fraternos ali entre pessoas da mesma família. Mas amizade aqui, no sentido mais amplo, é essa amizade que nós desenvolvemos com pessoas que não são da nossa família e sem interesse algum, no sentido de manter ali uma relação conjugal, tá certo? Então, esse é o conceito de amizade, segundo nos diz o próprio dicionário Aurélio, como nos ensina a lição. Mas o que a lição vai trazer também é que para se manter boas amizades há um custo para isso, há um custo. E a gente quer destacar um pouco dos custos que nós temos e encontramos para termos boas amizades. Mas também há riscos e há uma vantagem de ter boas amizades. Eu já citei algumas aqui, né? É que no momento em que mais precisamos, essas pessoas elas chegam junto da gente. Mas qual é o custo? O custo que nós encontramos para termos verdadeira amizade é que é preciso haver um investimento. É preciso haver um investimento da nossa parte. Então, basicamente, a lição ela coloca aqui muitos fatores, mas basicamente eu quero destacar aqui 2 fatores
que está presente em qualquer relacionamento humano para que nós tenhamos relacionamentos bem-sucedidos e, portanto, está presente na amizade também. Primeiro, é a capacidade de nós abrirmos de mão, de nós perdermos, sabermos perder para poder ganhar, certo? Então, somente aqueles que sabem perder é que também conseguem ganhar. Então, não podemos perder essa capacidade, que é a capacidade de nós superarmos, não é, algumas questões. Então, em muitos momentos, no desenvolver de uma amizade, nós vamos ter que abrir mão de muita coisa. Abrir mão de certas coisas, não é? Não estou falando aqui de princípios, não estou falando disso, mas abrir mão em algum momento de algumas coisas. A gente tem que ter uma capacidade de perder para aprender a ganhar, né? E quando eu falo isso, eu falo no sentido de muitas vezes a gente tem que ceder. A gente tem que, naquele momento, ceder um pouco, abrir um pouco de espaço para o outro, para que a gente veja essa amizade ela crescer. Então é a capacidade de perder, mas a capacidade, e aqui é a outra capacidade que eu quero destacar, de investir. Então, para que uma amizade ela vá adiante, primeiro tem que se ter a capacidade de se perder, se abrir mão de algumas coisas em prol do outro. E segundo, tem que se ter, além da capacidade de perder, você ainda tem que investir, né? Então, buscar momentos com o outro, né, que sejam realmente momentos que sejam para louvor e glória de Deus, e tudo isso firmado no amor, né, nesse amor que Cristo nos propõe, o amor fraterno. Então, estes são os custos. Então, dentre essas questões, a gente vê aí, por exemplo, não tem como se levar uma amizade sem perdão, sem benignidade, sem amor, não tem como se levar uma amizade sem a sinceridade, sem sermos verdadeiros um com o outro, e ao mesmo tempo não abrindo mão um do outro. É aquilo que eu falei, você tem que ter a capacidade de perder, mas ao mesmo tempo capacidade de investir nessa amizade, sempre procurar estar ali um ao lado do outro e correspondendo com o outro. Esses são os custos, mas existem riscos, e os riscos são o quê? Nós encontrarmos pessoas que não vão corresponder, porque em algum momento essas pessoas não vão corresponder. Mas está lá no texto de Romanos também, no capítulo 12, quando o apóstolo diz, que precisamos viver em paz com todos os homens, quando depender da gente. Mas ele diz também lá naquele texto o seguinte: não paguem o mal com o mal, mas paguem o mal com o bem. O que é que significa isso? Que no desenvolver de nossas amizades, de repente, em algum momento, a gente vai estar fazendo bem a alguma pessoa que a gente considera como nosso amigo, e de repente a gente vai receber dessa pessoa o mal. Não vamos ser correspondidos. E aí, como é que nós vamos retribuir diante dessa questão? Vamos agora deixar de fazer o bem e passar a fazer o mal também? Não. É o que a Bíblia nos ensina, que nós não devemos agir assim. Pelo contrário, nós devemos pagar o mal com o bem. Só assim a gente vai poder realmente, como nos ensina Jesus, amontoar brasas vivas sobre a nossa cabeça. Temos aí um galardão junto ao nosso Pai Celestial. Lembrando que inimigos nós temos, não porque nós os consideramos como inimigos, mas inimigos, eles nos consideram como inimigos. E o que é que a Bíblia manda a gente fazer sobre isso? Jesus nos ensina que nós precisamos orar pelos nossos inimigos, amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. É o que Jesus nos ensina. Mas existem custos na amizade, nós precisamos tanto ter a capacidade de perder, porque num grande investimento, os altos empreendedores, eles têm a capacidade de investir, mas têm a capacidade também de perder. E esta capacidade presente precisa estar na nossa vida. Então são os custos de uma verdadeira amizade, os riscos de uma verdadeira amizade, mas tem também as vantagens. E as vantagens nós podemos encontrar, por exemplo, lá no texto de Eclesiastes, que eu quero ler com vocês, no capítulo 7, que nos diz assim, Eclesiastes, no capítulo 4, capítulo 7 não, capítulo 4, que diz assim, o verso 9, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Esse texto é muito usado para se falar sobre a relação do matrimônio, marido e mulher, mas também pode ser aplicado e deve ser aplicado na relação de amizade. Então, como nos diz o texto aqui, o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então, quando nós temos amigos, nós estamos mais fortalecidos e não vamos padecer tão facilmente. Então, são as vantagens de termos amigos. Não estaremos só. No momento que mais precisarmos, eles vão estar ali presentes, seja com a palavra,
para nos fortalecer, seja com uma postura de nos ajudar naquele momento, muitas vezes apenas de estar ali presente, sofrendo com a gente aquele momento, né? Então é muito importante a amizade. Então, a outra questão que o texto vai trabalhar é que existem ingredientes que a gente pode adicionar à nossa amizade para que essa amizade ela se fortaleça a cada dia. E a lição ela vai destacar, por exemplo, a sinceridade. A sinceridade é você ser sempre verdadeiro. Isso não quer dizer que você tenha que estar sempre com a razão. Ser verdadeiro não é você estar sempre com a razão. Então você precisa também escutar o outro. Muitas vezes nós podemos ser sinceros e verdadeiros apenas ali em silêncio, junto ao outro, respeitando aquele momento do outro. Era o que Jó, ele esperava, por exemplo, dos amigos dele, que não souberam fazer, não é? Mas precisamos ser sinceros, ao mesmo tempo verdadeiros, e as nossas palavras, que elas sejam bem colocadas, e não como que palavras soltas ao vento, que muitas vezes magoam e ferem o nosso amigo, como os amigos de Jó estavam fazendo com ele naquele momento de dor e aflição. Mas além da sinceridade, também a flexibilidade. Isso significa dizer que você precisa ser flexível em determinados momentos e não querer ser justo demasiadamente. Também o texto de Eclesiastes, no capítulo 7, vai nos trazer uma palavra muito interessante nesse sentido, que diz o seguinte: não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Então muitas vezes a gente perde as amizades, não é, por conta de querermos ser demasiadamente justos e sábios. Precisamos ser flexíveis, precisamos também tentar compreender ali a falha do outro, o erro do outro, muitas vezes até o pecado do outro, e não julgarmos precipitadamente, mas precisamos ter ali uma postura de amor. Foi o que Jesus ele fez, por exemplo, com aquela mulher que foi pega em adultério. Naquele momento Jesus ele foi flexível, naquele momento Jesus ele abriu uma oportunidade para que aquela mulher escapasse daquele julgamento e tivesse uma oportunidade de viver novamente e corrigir os seus erros. Então precisamos ser flexíveis. O outro ingrediente é o encorajamento. É a gente fortalecer o outro, encorajar o outro, dar ânimo, né? Impulsionar o outro, fazer com que ele se mexa e seja desafiado diante das mais adversas situações da vida. O outro ingrediente é o altruísmo, é o amor desinteressado pelo outro, ou seja, no sentido de, entenda, não é que eu não vou ter interesse pelo outro, eu não vou ter interesse próprio, é você lidar com as pessoas sem ser interesseiro, a palavra é essa. Então o altruísmo é isso, é você amar o outro pelo fato de ser o outro. É o amor ao próximo, como Jesus nos ensina, não é? O verdadeiro amor é aquele amor que abrange todos esses aspectos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Então, o altruísmo é isso aí. E também a gratidão, saber ser grato, não é? Por aquilo que os nossos amigos, as pessoas que nos amam, sempre fazem e estão presentes ali conosco, a gente precisa também saber agradecer. Então a lição vai nos trazer como exemplo o exemplo da amizade de Davi com Jonatas, o filho de Saul. Isso está lá no texto do primeiro livro de Samuel, no capítulo 18. A gente vai ver do capítulo 18 até o versículo 20, esta grande amizade entre Davi e Jonatas. E eu quero deixar aqui uma indicação de leitura para vocês. Leiam esse texto porque é belíssimo. Davi, ele entra numa aliança com Jonatas tremenda. E a gente vai ver que naquele momento, Davi, ele era apenas um pastor de ovelhas. E Jonatas era um príncipe, filho do rei Saul. Mas isso não impediu que eles tivessem uma amizade verdadeira. E a gente vai ver que, por exemplo, Jonatas, ele tinha tudo. Ele tinha tudo. Mas, por ele estar nessa condição financeira superior, ele não deixou de ter uma amizade com aquele que era apenas um pastor de ovelhas, como Davi. Então, Jonatas, ele ofereceu essa amizade a Davi, e Davi, mesmo não tendo nada, ele ofereceu também a sua amizade, com fidelidade, muito respeito e amor a Jonatas. E assim nós precisamos também fazer com as pessoas. E quero destacar também ainda outras relações de amizade que nós temos aí na Bíblia, citadas aqui pela lição. Como nós temos, por exemplo, a amizade que existia entre Elias e Eliseu, Ruth e Noemi, Barnabé e Marcos, Paulo e Lucas, Abraão e Deus. Olha só, é possível sim manter uma amizade com o Senhor nosso Deus. E eu quero destacar a amizade que nós encontramos no Senhor Jesus. Jesus mesmo, ele fala dessa amizade lá em São João, no capítulo 15. E de uma forma muito particular, a partir dos versos 13
ao 15, quando Jesus ele nos diz assim, olha, a maior prova de amor que alguém pode dar é ele dar a sua vida em prol dos seus amigos. Então Jesus estava dizendo que estava dando a maior prova de amor que pode uma pessoa dar por outra, em termos de amizade, que é entregando a sua própria vida. E olhe que a Bíblia nos adverte que alguém pode até, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz, alguém pode até se animar a entregar a sua vida por uma pessoa que seja uma pessoa do bem, correta. Mas Jesus ele entregou a sua vida por nós, sendo nós pecadores. Olha só que amizade que Jesus tem, que amor que Jesus tem por a gente. Então Jesus deu provas de amor e ele mesmo disse lá em São João no capítulo 15, vocês vão ver isso do verso 13 ao 15, ele vai dizer, né, que ele tem os discípulos como verdadeiros amigos. Ele diz, olha, vocês já não são mais meus servos, mas vocês agora são meus amigos, porque tudo aquilo que eu tenho ouvido do meu Pai, eu tenho vos dado a conhecer. Aí Jesus adverte esses amigos dele dizendo o seguinte, olha, permaneçam no meu amor. Se vocês permanecerem no meu amor, eu também permanecerei em vós, e vocês serão meus discípulos, e vocês serão meus amigos, como também serão amigos uns dos outros. Então, permaneçamos no amor de Cristo, saibamos valorizar as nossas amizades, busquemos ter mais amigos, não fiquemos isolados. As pessoas que ficam isoladas, elas tendem a ficarem angustiadas, a entrarem muitas vezes num quadro depressivo, e não é isso que Jesus quer para a nossa vida. Jesus ele quer nos abençoar demais através das amizades que ele nos traz. Amizades, não amizades qualquer, mas que mantenhamos esse princípio que nós encontramos no Salmo 119, o verso 63, companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Por isso que eu amo os meus irmãos, por isso que eu amo vocês e prezo pela nossa amizade, porque não é uma amizade qualquer, mas é uma amizade que está estruturada no temor ao Senhor, no amor que nós encontramos também da parte do Senhor Jesus Cristo e principalmente porque nós temos a Bíblia Sagrada como nossa única regra de fé e prática. Então que Deus abençoe a todos vocês e neste momento eu quero orar, encerrando a nossa lição de hoje. Ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua amizade, nós te agradecemos pelo teu amor e te agradecemos, ó Deus, pela capacidade que tu nos dá de também vivermos este amor e esta amizade para com as demais pessoas. Nos ajuda, ó Deus, a investirmos nas nossas amizades, no nosso relacionamento com as pessoas, para que também, ó Deus, tenhamos oportunidade de ministrar a tua palavra sobre a vida dessas pessoas. E assim, ó Deus, nós te agradecemos pela lição de hoje, por entender que tu nos fizeste seres sociáveis e nós precisamos nos relacionar, ó Deus, e tu queres que nós nos relacionamos bem a partir do relacionamento contigo, com nós mesmos e com o nosso próximo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Até mais, irmãos, que Deus abençoe a todos, foi muito bom estar com vocês.